Muita gente às vezes precisa fazer uma casa de botão e não tem, né, a máquina com aquele caseador automático que normalmente as máquinas trazem hoje em dia, principalmente aquele caseador de 4 passos. Mas eu vou ensinar aqui duas técnicas bem facinhas para você fazer aí na sua máquina. Nós vamos fazer uma técnica usando o zigue-zague e outra técnica usando somente a costura reta. Eu fiz aqui uma casa, tá vendo? Fiz aqui uma casinha já com o caseador automático da máquina, fiz com uma linha vermelha, que é aqui que a gente usa esse pezinho, né? No caso da Eugene, eu uso esse pezinho aqui, para a gente ter uma referência. Mas muita gente não tem, então fica aí para você aprender dos dois jeitos. Uma forma usando o zigue-zague e outra forma, se você não tiver o zigue-zague, a gente vai usar a costura reta. Vamos começar aqui então usando o zigue-zague. Nós vamos colocar aqui o pezinho para fazer a costura universal, né? Que normalmente é aquele pezinho que já vem na sua máquina. Importante, gente, você tem que conhecer a sua máquina bem a fundo para você conseguir trabalhar nos controles dela e você não se perder, tá bom? Porque assim, a maioria das máquinas, elas têm aqui uma regulagem, ó, que você consegue colocar a agulha para a esquerda ou para a direita, né? As máquinas que tem zigue-zague. Então, por exemplo, ó, a minha máquina, ela tá trabalhando aqui com a agulha no centro do pezinho, mas eu tenho uma regulagem que eu coloco ela para a esquerda, volto para o centro e põe para a direita. Independente se a sua máquina tem ou não essa regulagem, nós vamos conseguir fazer. Talvez te dê um pouco mais de trabalho, mas não tem problema. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que eu já marquei o tecidinho, tá vendo, ó? Aqui eu fiz com uma marca de lápis bem forte para aparecer no vídeo, mas aí, claro que no tecido que você for fazer, você não vai usar essa marcação. Aqui, ó, método A, nós vamos terminar a casa aqui nessa linha atravessada, essa aqui passou um pouquinho, nós vamos considerar essa marca atravessada. E eu também fiz uma casa grande para aparecer no vídeo. Como é que nós vamos começar? Nós vamos alinhar aqui, ó, a marcação, essa marcação aqui na transversal com o buraquinho que a gente tem aqui no nosso pé calcador. Então vamos lá. Coloca aqui, ó, com bastante cuidado, abaixa e se a sua máquina tiver a regulagem para você colocar a agulha para a esquerda ou para a direita, você vai usar nesse momento. Aqui nós vamos colocar a agulha para a esquerda. O comprimento do ponto, presta atenção para você não se confundir, tá? O comprimento do ponto tem que estar no número entre o 0 e o 1. Tá bom? Que é o que a gente chama de ponto cheio ou ponto micro, tá? Provavelmente na sua máquina vem escrito. A largura do zigue-zague, ela não pode ser nem muito fina, nem muito grossa. Eu recomendo você trabalhar com uma largura do zigue-zague aí um pouco menos da metade da largura máxima que ela tem. Se você não sabe como trabalhar com a largura máxima do zigue-zague da sua máquina, aí você tem que ir testando. E aqui, ó, você vai costurando, começa a costurar, ó, tá vendo? Eu tô fazendo um ponto um pouquinho mais apertado. Então eu vou vir aqui no seletor de comprimento do ponto, eu vou reduzir um pouco o comprimento para deixar um ponto mais denso, tá? E eu tenho que manter o cuidado, o seguinte, ó, vocês estão tendo a mesma visão que eu da máquina. Eu tenho que ter o cuidado de manter, no caso, essa costura zigue-zague somente do lado, no caso aqui eu virei ao contrário, mas do lado esquerdo da marcação, tá bom? Quando eu chegar aqui no final, na próxima marcaçãozinha que eu fiz, né, naquele transversalzinho que eu fiz, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o comprimento do ponto no 0, porque aí o tecido não vai correr, e a largura do zigue-zague na posição máxima aqui, ó, tá vendo? Ó, eu não preciso dar muitos pontos, eu dou mais ou menos uns 4, 5, por aí, tá? Outra coisa, para a gente fazer a volta, se você não tem prática, eu não recomendo você fazer com o retrocesso. Eu acho muito mais fácil você virar aqui, ó, você vai fazer desse jeito. Levanta aqui com a agulha dentro do tecido, vira aqui, opa, vira. Tá vendo, ó? Abaixa novamente. E aqui você vai fazer a costura voltando até o início, tá?
Porque se você não tem prática, conforme você vai usar o retrocesso, muito provavelmente isso aqui vai sair torto. Então é mais fácil você virar e fazer desse jeito aqui do que você tentar usar o retrocesso e fazer torto. Aqui, ó, nós colocamos o comprimento do ponto no 0 para fazer essa parte da casa aqui que se chama mosca, né, as extremidades. Nós vamos voltar o comprimento do ponto na posição onde ele estava, antes da gente colocar no 0, e a largura do zigue-zague vai ser a mesma que nós usamos aqui, ó. E aí a gente só vai costurar para frente. Só isso, ó. Bem facinho, não tem segredo nenhum. Eu tô fazendo aqui no tecidinho no algodão cru, mas eu recomendo você não fazer direto no pano que você precisa fazer a casa antes de você testar. Tá vendo, ó? Olha só que bonitinha que ela fica. Tá vendo só? Isso aqui que é importante, ó. A marcação de lápis que eu fiz, ela tá intacta aqui no centro. E eu fiz uma costura em zigue-zague ao redor dessa marcação, tá bom? Quando chegar aqui no final, se você quiser, você pode virar para cá novamente. Aqui, ó. E aí você se certifica de que ela tá bem certinha aqui, ó, com a parte onde você começou. Talvez você precise vir aqui e fazer um ajuste fino, ó, mas sem tirar sem cortar essa linha. Nunca corta essa linha. Chegou aqui no início, você vai colocar novamente o comprimento do ponto no 0 e a largura do zigue-zague no máximo. E aí, ó, você vai fazer mais ou menos uns 5 ou 6 pontos, tá bom? E aí sim, você vai tirar a sua casa, ó. Veja só como ela fica, ó. Eu gostei mais da casa que eu fiz do que da casa feita com o caseador automático da máquina. Eu acho que a minha ficou mais bonitinha. Tá vendo só? Vocês viram que eu deixei uma perna de linha grande aqui no final? Para que isso serve, ó? Você vai pegar essa perna de linha, a linha de cima, né? Que no meu caso a linha de cima é vermelha, a linha de baixo é rosa. Você vai colocar ela numa agulha de mão, vai passar para o lado avesso, aqui. E aí você vai dar um nó com a mesma perna de linha que você tirou aqui quando você puxou a peça da máquina. Só que aí ó, você tem que saber qual é. No caso aqui eu não cortei, então eu tenho o risco de eu me confundir, tá bom? Mas aí antes de você fazer isso, por exemplo, você começa a costurar, você já corta aqui a linha para você não se confundir. Porque se você não der esse arremate, se você não der esse nozinho, a sua casa, agora não, que a casa tá nova, mas conforme for passando o tempo, a linha vai soltar e aqui a sua casa ela vai começar a puir, tá bom? Então essa técnica aqui nós fizemos usando o zigue-zague, ela parece difícil, mas ela não é. Eu sugiro que você treine, tá bom? Pega um retalho de tecido, treina, de preferência do mesmo tecido, onde você vai fazer a casa na sua peça, né? Pega um retalho. E outras coisas, gente, você precisa observar a grossura da agulha que você usa, tá? Não pode ser uma agulha muito fina, porque dependendo do tipo de pano que você tá usando, se for uma agulha fina, vai falhar, não vai ficar o zigue-zague certinho. Eu tô usando aqui uma agulha 14, coloquei a tensão da linha de cima no 4, tá bom? Mas é um pano firme, tá vendo? É um pano bem firminho. Se você estiver trabalhando com um tecido que é um pouco mais, como fala, mais maleável que esse aqui, não é tão grossinho, não é tão estruturado, você tem que colocar uma agulha mais fina e uma tensão mais fraca, porque senão isso aqui engruvinha tudo, tá? Agora vamos lá. Se você gosta do meu trabalho, gosta do conteúdo aqui do canal, não esquece de se inscrever, tá bom? Ativar o sininho das notificações e deixar o seu joinha, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Tá certo? E não vai pausando esse vídeo, porque eu vou dar dicas de como você faz para casa sair certinha, perfeitinha. Vamos lá agora, vamos fazer o segundo método, que nós não vamos usar o zigue-zague, nós vamos usar somente a costura reta. Então eu vou vir aqui, eu vou trocar a chapinha da minha máquina, vou tirar a chapinha zigue-zague, vou colocar a chapinha de costura reta, assim. Pesco a linha da bobina. Muito bem. E aqui, ó, você vai trabalhar com a costura reta normalmente, tá bom? Normal. Atenção que aqui tem um detalhe, ó.
Normalmente, quando a gente vai costurar, a gente coloca o comprimento do ponto entre o 2 e o 2,5, né? Então eu vou fazer uma costura teste aqui do lado só para você ver, ó. Aqui, ó. Esse é o comprimento 2,5 aqui da minha máquina, tá vendo? Eu tenho até que colocar a tensão um pouco mais forte, ó, porque alguns pontos ficaram frouxos. Esse é o comprimento 2,5. Ele é muito grande para o tipo de trabalho que nós vamos fazer aqui agora. Nós temos que usar um comprimento de ponto menor. Então, eu recomendo você aí na sua máquina, você usar um comprimento de ponto de 2 para baixo. Talvez até 1,5 ou 1, se o dentinho impelente aqui da sua máquina não tiver muito bom, ele não tiver puxando o tecido aqui com facilidade, eu recomendo você usar um comprimento 2, tal, mas aí você tem que, como eu falei, testar num retalho do mesmo tecido. Nós vamos começar fazendo o seguinte, nós vamos começar aqui na borda, como no método anterior, no método A. Eu vou cortar essa linha aqui para facilitar a sua visualização, porque eu não gosto de deixar também a peça cheia de linha. Eu acho que fica um trabalho porco. E aí, ó, nós vamos fazer uma costura aqui, ó, não em cima, tá vendo, ó? Não em cima aqui da marcação de lápis, mas imediatamente ao lado, certo? E aí não precisa dar retrocesso, você vem costurando. Quando chegar aqui na marcação, você vem, ó, faz a volta, faz aí uns 2 pontinhos mais ou menos e vem costurando, ó. Esqueci de aumentar a tensão da linha. E aí nós vamos fazer várias costuras, ó, uma em cima da outra. Isso aqui na máquina industrial é bem facinho de você fazer, porque você só levanta o joelho aqui, ó, e você não tem esse trabalho de vir aqui e levantar o pé calcador manualmente, né? Você ergue com o joelho. Se você achar que tá ficando muito frouxo, você pode fazer menor, ó. Mas o importante é que as costuras saiam bem do ladinho uma da outra, ó, bem do ladinho, que fique várias costuras aí paralelas, bem juntinhas, tá? Gente, é uma coisa óbvia, mas eu preciso lembrar que assim, a sua máquina tem que estar bem regulada, a sua máquina tem que estar de preferência bem lubrificada, tá vendo? Ai, aqui eu escapei um sem querer, a gente faz aqui uma gambiarrinha. Sua máquina tem que estar bem lubrificada, não pode estar com a agulha torta, não pode estar com a agulha com a ponta rombuda, igual se falava antigamente. Tem que estar com os pontos bem acertadinhos, tá bom? Porque senão não vai dar certo. E aqui, ó, nós vamos fazendo várias costuras. Você não precisa dar muitas voltas. Em torno aí de umas 6 voltas, acredito que seja o suficiente. Ó, e aqui no final vocês viram que eu dei o retrocesso. Aqui, ó, eu vou tirar a casa aqui da pecinha, né, com a casa, e vamos conferir aqui o resultado. Veja só como ficou. Tá vendo, ó? No primeiro método eu usei o zigue-zague. No segundo método eu fiz somente com costura reta. Esteticamente, eu acho que com o zigue-zague fica melhor. Mas, se você não tiver a opção, você pode fazer só com costura reta também, ó. E você observa que todas as vezes que eu passei a costura, eu não peguei em nenhum momento a marcação de lápis, ó. Tá vendo? Em nenhum momento eu peguei aqui a marcação de lápis. Eu passei a costura em volta dela. A mesma coisa aqui com o zigue-zague, ó. Sempre em volta, tá? Aqui nesse pano, esse aqui é um pano 100% algodão, né? Eu tô usando algodão cru. Então, nesse pano aqui é mais fácil de fazer, porque ele é um pano mais firminho, né? E ele tá recém-comprado na loja, não lavei, então ele tá com goma. Mas pode ser que você, ao fazer aí na sua peça, você tenha mais dificuldade. Porque acontece muito, por exemplo, quando você vai fazer a costura, o ponto da máquina falhar.
Para a gente impedir que isso aconteça, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha de papel e você vai colocar aqui, ó, pode ser uma folha de caderno, né, pequena, né, não precisa ser daquele tamanho grandão, um pedaço pequeno, mas que seja o suficiente para cobrir aqui a área do pé calcador onde você vai costurar. Você vai colocar uma folha de papel, então imagina que isso aqui é o papel, ó. Isso aqui é o paninho de teste que eu uso com os pontos da máquina, imagina que isso aqui é o papel. Você coloca o papel, coloca o tecido por cima, devidamente marcado, tá? Não esquece de marcar, porque tem muita gente que eu vejo fazendo a casa de botão no olho e no final fica um horror, tá? Aqui você vai fazer a sua casa normalmente, porque o papel que está por baixo é o que vai dar estrutura para o tecido e ele não vai pular ponto. Vai ficar inclusive uma casa mais bonita do que essas que eu fiz aqui, porque o pano, ele dependendo do tecido, se ele tiver uma trama mais grossa, o ponto não sai tão legalzinho. Então experimenta fazer isso daí. Essa técnica também é boa para você fazer casa em peças de malha, não lembro se eu já falei. Mas se de repente o ponto estiver falhando, você já fez todas as regulagens, você já trocou a agulha, você já trocou a linha, você já lubrificou a sua máquina, mesmo assim ainda não dá certo, experimenta fazer com papel. Quando eu preciso fazer casa numa peça que é um pouco mais complicada, aqui no ateliê, quando aparece para eu fazer, que eu sei que é um pano mais difícil de trabalhar, eu uso essa técnica do papel e fica bom em 100% dos casos, tá certo? Gente, se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um comentário aí, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão. Não esquece também de você ativar os sininhos para receber as notificações. Vamos aqui agora abrir as casas. A gente sempre coloca um alfinete aqui na extremidade, para não ter o perigo da gente varar a casa. Aqui, porque eu já estraguei peça de cliente minha justamente fazendo isso aqui, ó, porque eu fui direto com o abridor e aí não tem o que fazer, né? Você cortou o pano, já era. Eu tive uma professora que falava que costura é um serviço ingrato, porque às vezes você perde um tempão lá fazendo negócio, no final, uma besteirinha que você erra, acaba com o seu trabalho, ó. E aqui a gente vai abrir aqui assim, tá vendo? Bem facinho, aqui, ó, e a gente só vai passar os nossos botõezinhos aqui, certo? Siga esse passo a passo aqui, que eu tenho certeza que você vai chegar num resultado muito bom, muito próximo desse meu aqui, ou às vezes até melhor, tá certo? Muito obrigado por me assistir, um abraço e até o próximo vídeo.